Olá pessoal, boa noite, sou o professor Rogério Mazzini, estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma aula, e hoje nós iremos falar de um assunto interessante, mas na área de teologia. Iremos continuar trabalhando, e que nós estamos trabalhando sempre, que é ciências humanas, mas hoje nós iremos abordar um tema, uma matéria de teologia, uma matéria chamada escatologia, tá? Doutrina das últimas coisas. Escatós, últimas coisas, logia, vem da palavra grega logos, que significa, neste caso, estudo. Portanto, estudo das últimas coisas. Antes dessa quarentena, deste vírus maldito, coronavírus, começar a nos alarmar e a devastar vidas humanas, no começo das aulas, um dos alunos do EJA, sabendo que eu também sou professor de teologia, ele me perguntou: professor, o senhor manja de escatologia? Eu falei, eu já dei aula dessa matéria em seminários teológicos. Daí ele me fez umas duas perguntas, eu respondi, tal, e depois disso tiveram vários temas que eu abordei aqui nas aulas, que vocês já me assistiram, e agora resolvi abordar o tema que ele me perguntou, na matéria teológica que ele me perguntou também, e eu acho muito propício também para os dias que nós estamos atravessando. Até porque a dúvida dele pode ser a dúvida de muitos dos nossos alunos que estão me ouvindo, que estão me assistindo neste momento. E também os nossos colegas professores, que são cristãos, aqueles que estão me ouvindo que são cristãos, católicos ou evangélicos, principalmente os evangélicos pentecostais. Então, a teologia, nesta matéria chamada escatologia, é uma área bem abrangente, complexa, no entanto de extrema importância. Eu tenho amigos no meu Face, que eu tenho pessoas de tudo quanto é religião, espalhados pelo Brasil e até alguns fora do Brasil. E eu tenho também ateus e livre pensadores, que também pesquisam ciências da religião, pesquisam história da religião e que também se interessam por este assunto. Existem aqueles filósofos livre pensadores que não têm religião nenhuma, no entanto, estudam teologia, pesquisam teologia, se interessam por ciências da religião, história da religião. Então, é um assunto que acaba sendo muito interessante para vários grupos de pessoas, ok? E hoje nós iremos falar sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, ok? Iremos começar com estes tópicos de escatologia, ok? No primeiro vídeo. Depois nós iremos dar a continuação num segundo vídeo. Primeiro, a teologia, ela em união com uma outra matéria teológica chamada eclesiologia, tá? A doutrina da igreja, o estudo sobre a igreja, ela aborda, no caso da escatologia, dois tipos de igrejas: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível
é aquela dos templos, aquelas pessoas que vão às missas, que vão aos cultos. Essa é a igreja visível, aqueles que fazem parte da membresia da igreja, do hall de membros da igreja. E a igreja invisível é aquela que só Cristo sabe, que só Cristo conhece. A igreja invisível é a igreja dos salvos, é a igreja do arrebatamento da igreja, tá? Quero deixar bem claro que eu não estou aqui neste momento abordando este assunto, dando esta aula como um religioso. Eu estou aqui como um professor, ok? Como um professor, como um profissional na área do ensino que também leciona nesta área. Até porque o professor, muitas vezes, ele é julgado por tudo que ele fala, por tudo que ele ensina. Então, eu preciso deixar isto bem claro, tá? Muitas vezes o professor, ele é avaliado por pais de alunos, ou por colegas a partir da religião que ele tem ou a fé que ele segue. Isso eu acho extremamente errado. Por isso que o meu trabalho, ele é estritamente profissional, ok? Por isso que eu estou falando que não estou aqui como um religioso, eu estou aqui como um professor, ok? Vamos lá. E então sabemos a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível, ok? Alguns acontecimentos a Bíblia aborda, a Bíblia fala. Veja bem, eu estou abordando a Bíblia neste momento como uma fonte histórica, como um documento histórico. Não adianta simplesmente eu falar e não provar. Então, há uma necessidade de eu mostrar onde que os cristãos eles se baseiam a sua fé, ok? Em que acreditam e por que acreditam, mas com uma base bíblica. E, é claro, eu abordo a questão da hermenêutica sagrada, que é uma outra matéria de teologia, que é um conjunto de regras de interpretação, tá? Que envolve o texto, o contexto histórico, cultural, algumas palavras na língua original em que o texto foi escrito, e etc. Então, hermenêutica sagrada. Eu faço uso desta ferramenta, desta outra matéria teológica, o tempo todo aqui em escatologia. Em Mateus, capítulo 24, e versículo 4, apresenta alguns acontecimentos que deveriam anteceder o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso no versículo 4. No versículo 5 do capítulo 24 de Mateus: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. No versículo 6: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Será que é pura coincidência esta questão dos Estados Unidos e o Irã? É um ficar soltando farpas para o outro, né? Rumores de guerra, ameaças de ataque, retaliações, tudo isso que estava existindo até um pouco antes do coronavírus entrar em cena, né? E ele se tornou a bola da vez em todos os meios de comunicação, e as questões de retaliações e de guerra e de perseguição de um país sobre o outro, isso foi deixado um pouco de lado, vai ficar um pouco adormecido, porque o inimigo mundial da vez é esse vírus maldito aí,
No versículo 7, porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso acontece, está diante dos nossos olhos, mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, ainda não é o fim, é apenas o princípio de dores. O texto também fala sobre perseguições aos cristãos, tá? Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então os cristãos, eles se baseiam neste texto para falar sobre a perseguição religiosa que alguns sofrem em outros países. E sofrem mesmo. Como professor de história, tenho pesquisado, tenho lido, e é lamentável a perseguição aos cristãos em alguns países, inclusive países muçulmanos. A perseguição aos cristãos tem sido algo terrível. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Religiosos de todo tipo, né? Charlatões e picaretas existem de todo tipo e em vez em quando aparece um e outro, tá? Isso não é novidade, infelizmente, para nós. Agora, o versículo 12 de Mateus, capítulo 24, é algo que é preocupante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriar é algo que é preocupante. Eu tenho percebido que pessoas estão cada vez mais frias. Pessoas estão cada vez mais robotizadas. Pessoas estão cada vez mais insensíveis às dores do outro, né? Tipo assim, eu quero que se dane, o problema é dele, ele que se vire, cada um com seus problemas, aquilo, né, que aquele adágio popular, né, cada um por si, Deus por todos. Então eu percebo que isso tem se alastrado na sociedade em que nós vivemos. Pessoas cada vez mais frias, pessoas cada vez mais sem amor, sem misericórdia do outro, né? E se esquece que muitas vezes aquele problema ou aquela doença pode atingir a ele ou a um ente querido ou pessoa muito próxima dele. Minha mãe costumava dizer, você nunca pode cuspir para cima, porque pode cair na sua testa, pode cair na sua cabeça. Então, algo, isso me preocupa, quando o ser humano ele começa a deixar de ser humano e se torna um ser com um coração de pedra, um ser com um coração congelado. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Me preocupa na área da teologia, me preocupa na área da sociologia, das relações sociais, me preocupa na área de história, né? Que tipo de geração nós estamos produzindo com esses exemplos? Então é algo preocupante. Isso
não cabe para a cidadania, isso não cabe para a solidariedade, isso não cabe para a humanidade, isso não cabe para um ser humano que pensa no outro, que não olha só para o seu umbigo. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E assim termina o versículo de número 13 do capítulo 24 de Mateus, ok? Eu falei sobre alguns acontecimentos dos fins dos tempos, ok? Agora eu vou falar, sempre se fez, até cálculos já fizeram para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo, né? Algumas igrejas e pessoas importantes na história já fizeram cálculos e passou aquela data, não houve arrebatamento da igreja, não houve volta de Cristo, e surgiu na virada do século, ou melhor, no ano 2000, né? Até colocaram uma frase na Bíblia que jamais existiu na Bíblia: 2000 chegará e de 2000 não passará. Quanta balela! Estamos em 2020. Não só chegou, como passou 20 anos. Então, o que diz o capítulo 24 de Mateus? E o versículo 36 a seguir, até o versículo 41. Mateus, capítulo 24, do versículo 36 ao 41. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui é uma referência a Cristo, a volta de Cristo. O versículo 40. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro, e estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Assim termina o versículo 41 do capítulo 24 de São Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 25, na parábola das 10 virgens, no capítulo 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Daí, separei mais alguns textos aqui, agora em 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? A igreja de Corinto, na época, no capítulo 15, de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, eles serão primeiro ressuscitados. Os seus corpos
glorificados, ou seja, revestidos de incorruptibilidade, carne humana, matéria, não entra nas regiões celestiais. Então eles serão transformados, seus corpos, eles serão ressuscitados, seus corpos transformados, se tornarão incorruptíveis e depois ocorrerá o arrebatamento da igreja. E aqueles que estiverem vivos na época, e seus corpos serão transformados. Vai ser assim na época dos átomos, sabe? Tem um teólogo que ele costuma dizer que será um piscar de olhos, então 7 milésimos de um segundo, algo muito rápido, essa transformação, tá? Esse revestimento de incorruptibilidade e em seguida já o arrebatamento da igreja. Daí sim irá assumir uma multidão, milhões e milhões e milhões de pessoas em todas as partes do planeta. O texto com relação ao arrebatamento também continua na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja que existia numa região chamada Tessalônica no primeiro século. No capítulo 4 e versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu em grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é mais um outro texto que fala sobre o tempo que antecederá este arrebatamento e como ocorrerá este arrebatamento. Ok? Então, é a primeira parte deste tema de teologia, no caso, escatologia, tá? Vamos chamar de escatologia 1. E o próximo vídeo nós damos continuidade a este assunto. Ok, pessoal? Muito obrigado e um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.